Saudações fraternas àqueles que estão nos assistindo nesse momento. Nós somos do Grupo Espírita Casa do Caminho. A nossa casa está localizada em São Paulo, no Brasil, na Rua Estado de Israel, número 59, no bairro da Vila Mariana. E é com grande alegria que nós trazemos mais um trabalho, mais alguns momentos de reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Lembrando que o Evangelho é a base do nosso aprimoramento, do nosso crescimento moral. Então, nós convidamos a todos e a todas que busquem, nesse momento, um lugar tranquilo, calmo, livre de ruídos, de aparelhos sonoros ligados, que procurem fazer desse momento um momento especial para estar com você mesmo e desfrutar desse Evangelho. Hoje nós vamos trazer mais uma parábola de Jesus, que vai ser explicada pela nossa querida Carmen, é a parábola dos dois filhos, e nós então, desde já, desejamos a Carmen muita sustentação, muita inspiração, para nos trazer sempre algo mais para o nosso entendimento do que Jesus nos quis transmitir. Então, vamos procurar nos harmonizar para esse momento, aqueles que desejarem fechar os olhos, fazer uso da respiração, que ela seja calma, profunda, inspirando, expirando. E assim vamos nos acalmando, nos serenando, e elevando o nosso pensamento a Deus maior, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos de luz, aos Espíritos protetores da Casa do Caminho, em especial nosso mentor Itaporã, e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Rogamos ao Mestre que abençoe nosso propósito. Rogamos a Ele que abençoe mais uma vez a nossa querida Carmen e a todos nós que estejamos muito atentos aos ensinamentos e às explicações que serão trazidas. E assim, nesse ambiente de luz e paz, iniciamos os nossos trabalhos. Mestre amado, sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito Carmen, boa noite a todas. Que a paz do nosso Divino Mestre e amigo Jesus nos inspire, nos fortaleça, as nossas melhores intenções de tirar dessa nossa reflexão de hoje lições para o nosso dia a dia. A mim coube, então, fazer uma reflexão sobre uma parábola muito curta, que consta do Evangelho de Mateus, exclusivamente em Mateus, no capítulo 21, e os versículos de 28 até 32. Essa parábola, ela está no livro de Caibar Schottel, na segunda parte do Parábolas e Ensinos de Jesus, desculpe, na primeira parte, e o nome desta parábola é a parábola dos dois filhos. E essa parábola é muito curtinha, ela fala sobre um pai que faz um convite a seus filhos. Ele chama cada um dos seus dois filhos, ele faz a mesmo convite. Ele chama para vir trabalhar na sua vinha. Ao que um deles responde, num primeiro momento, não, eu não quero. Mas depois ele repensa, se arrepende e vai e faz o trabalho na vinha. E ao outro, ele faz a mesma pergunta e prontamente o outro responde afirmativamente, dizendo que iria sim trabalhar. Mas
ele não comparece, não faz o trabalho. E aí Jesus pergunta aos doutores da lei que estão ali: que parece, qual dos dois cumpriu a vontade do Pai? E eles respondem: aquele que disse que não, mas depois foi e cumpriu o seu trabalho. E é por aqui que eu gostaria de introduzir as nossas reflexões de hoje. Porque Jesus, nesta altura que nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, ele já está voltando para Jerusalém e ele já realizou muitas curas, ele já trouxe muitas lições. Então, os doutores da lei estão assim muito preocupados com Jesus. E ele sempre foi muito questionado, ele sempre foi muito inquirido e ultimamente muito perseguido nos seus últimos momentos. Então, eles queriam satisfação a todo momento. E Jesus, com a sua pedagogia excepcional, ele dava as respostas muitas vezes questionando, e em outras vezes ele contava as parábolas, que é uma forma de didática sensacional, porque traz exemplos do cotidiano, traz considerações que fazem com que aqueles que estão ouvindo e entendendo o contexto, porque eram utilizadas situações da vida cotidiana, situações que eles viviam e conheciam profundamente. Então, isso possibilitava que a criatura pensasse, refletisse e tirasse suas próprias conclusões e aprendizados. E não foi diferente desta vez. Então, vale a pena a gente entender um pouco em que contexto está esta parábola no Evangelho de Mateus. Primeiro, temos que lembrar que Mateus era judeu publicano. E o seu evangelho exclusivamente, ele tinha uma linguagem muito fácil de ser entendida pelos judeus. E ele entendia bastante das leis judaicas. Então, o seu linguajar e a forma como ele escrevia fazia com que os judeus tivessem um grande entendimento daquilo que estava sendo escrito. Nesta passagem, antes um pouco de Jesus relatar essa parábola que nós estamos estudando hoje, ocorre aquele momento dos vendilhões do templo, em que Jesus faz a purificação do templo. E aqui, para nosso entendimento, o templo de Jerusalém, ele tinha uma função pedagógica também. O centro era reservado ao sumo sacerdote e só poderia ser visitado uma vez por ano, aquele local, pelo sumo sacerdote. Ao redor desse local, a gente tinha a sala dos santos, que ali era frequentado apenas pelos sacerdotes. E depois, mais externamente, o átrio ou o pátio dos gentios. E aqui cabe nós lembrarmos que os gentios eram aqueles que ainda não conheciam, que não praticavam a religião. Então, eles eram convidados, por isso eu disse uma maneira pedagógica, educativa e até do ponto de vista de integração dessas criaturas com aquele povo hebreu que recebera a mensagem e a missão da primeira revelação monoteísta que nós sabemos que eram o povo hebreu. E o que eles faziam? Eles incentivavam os gentios a instalarem ali as suas tendas e venderem as suas coisas, uma maneira de dissuadir a responsabilidade de trazer esses ensinamentos e compartilhar desses ensinamentos, que é a missão
daquele que recebe o ensinamento espiritual. Nesse sentido, Jesus faz esta purificação, simbolizando, claro, que na casa de meu pai é uma casa de oração, não de comércio, mas também enfatizando ali a importância do ensinamento, de passar o conhecimento. Mas o povo se insulou naquele conhecimento, orgulhando-se de ter sido o povo escolhido, ao invés de dividir com todos e espalhar o conhecimento, independente de para quem, eles preferiram cristalizar no orgulho de ter sido o povo escolhido, de ter sido a honra. E era esse o ponto que Jesus queria mostrar e que muitas vezes passa desapercebido das nossas reflexões. Logo em seguida, há aquela passagem da figueira, que Jesus encontra uma figueira fora de época, ela está com umas folhas lindas, verdes, e ele vai procurar figo e não encontra figo naquela figueira. E nós temos que lembrar que para aquelas pessoas da época, tanto a figueira como a videira tinha uma representação que era a representação do povo. Olha aí, gente, como tem relação esses ensinamentos. Então, o povo que deveria frutificar, e o fruto aqui simbolizando o alimento espiritual, simbolizado naquela figueira, que aparentava estar pronta para dar frutos, porém não tinha frutos. E aí Jesus determina que nunca mais ela frutifique. E ela secou. Tanto numa passagem como na outra, fica claro aqui a mensagem que Jesus quer transmitir. E os doutores da lei conhecem muito profundamente todos esses ensinamentos que o Mestre Jesus está dando. E eles entendem o que está sendo ensinado por Jesus. E aí vem um questionamento, claro, porque eles se sentem incomodados, né? Com que autoridade você faz essas coisas? Eles perguntam a Jesus. E aí Jesus, como sempre faz, eu vou responder se vocês me responderem a esta pergunta que eu vou fazer para vocês. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Isso significava, em outras palavras, João Batista era um profeta de Deus ou não? E o que acontecia com essas criaturas? Eles não consideravam João Batista um profeta. Eles estavam, como eu disse, cristalizados nos seus conhecimentos, nas suas culturas, e não conseguiam perceber a dimensão espiritual de João Batista e muito menos de Jesus. Mas eles estavam com um problema para resolver. Porque o povo acreditava que João Batista era, sim, um profeta. E se eles dissessem que não era, eles provavelmente iriam enfrentar uma rebelião. E essa situação ficaria incontrolável, o que adivinha de retaliação do governo romano. Então, eles ficam com medo. E até no Evangelho está escrita essa passagem, que eles fazem uma reflexão, o que nós vamos responder agora? E aí eles respondem, não sei. E aí Jesus dá a resposta dele. Se vocês não sabem, eu também não posso responder qual é a minha autoridade
porque me dado essa autoridade. E aqui cabe aquela reflexão, daquela conversa que ele tem com Nicodemos, quando ele diz para Nicodemos, se você não entende nem das coisas da carne, quanto mais das coisas espirituais. E aí Jesus lhes propõe esta parábola, que eu vou pedir licença para ler. Mas o que vos parece, ele diz? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, eu não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, vou, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. E Jesus disse, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste de crer. Então, esta linda lição nos traz aqui a possibilidade da reflexão de quem é o pai, quem são os filhos. O pai é Deus e os filhos, independente do sim e do não, somos nós em muitas circunstâncias da nossa existência. Mas é claro que o convite é feito para nós. Vem trabalhar na minha vinha. O que representa a vinha nesta parábola? Independente dos aspectos religiosos que estão sendo aí, claro, essa conotação daqueles que, num primeiro momento, se empolgam com a religião, aceitam o desafio e depois recebem o ensinamento, mas o orgulho e a vaidade acabam cristalizando situações estereotipadas e que fica muito só no comportamento e não na profundidade dos ensinamentos. Ou aquele que diz que não, mas depois das vicissitudes da vida, das dificuldades, das dores que a criatura passa, precisa ter um aprendizado para que, assim como o filho pródigo, cair em si e voltar ao Pai. E aí a gente vê um Deus absolutamente amoroso, misericordioso, um Deus Pai, que acolhe e que acolhe como filho, novamente, aquela criatura que caiu. Então, aqueles que estão em pecado, ou aqueles que se desviaram do caminho do amor, da amorosidade do Pai, esses representados aqui pelos publicanos e as meretrizes, aqueles a quem Jesus acolheu, foi almoçar na casa do publicano. Este que escreve Mateus era Levi, um publicano, que Jesus trouxe com a sua amorosidade para compor o seu apostolado, veja. E, por outro lado, aqueles que ficam cristalizados e que simplesmente se afastam daqueles caídos, porque cultos, dogmatismos, então são impuros, não podemos nos aproximar. E a gente faz aqui um paralelo conosco também. Em quantas circunstâncias da vida nós somos o filho que aceita, mas não vai? Ou em quantas circunstâncias da vida somos nós aqueles que num primeiro momento negamos,
mas depois reconhecemos e voltamos atrás com o nosso coração arrependido, solicitando que o Pai nos acolha como filho. Então, a lição é para todo o espírito encarnado, é para todos nós que somos convidados a trabalhar na vinha, que é esse orbe terrestre que estamos encarnados, todas as vezes que reencarnamos nele. Este é a nossa oficina. E independente de religiosidade, a vinha nos convida a trabalhar no núcleo familiar, no nosso serviço, com o nosso irmão. Em qualquer oportunidade, o Senhor está nos convidando para sermos os seus trabalhadores, para trabalharmos com Ele na obra de regeneração deste orbe. Esse é o grande convite que Ele nos faz. Negar o trabalho, como o caso do filho que nega, era impensável naquela época, gente. Um filho fazer uma coisa dessa para um pai, ele poderia ser deserdado, perder a sua identidade. E naquela época, isso seria uma tragédia, porque não é como hoje, que nós temos muitas cidades, muitos países, e nós podemos nos deslocar facilmente daqui para lá e ninguém precisa saber de quem você é filho. Não, eram poucas as pessoas, todos se conheciam. E ele não deserda o filho, ele age com amorosidade, porque o amor cobre a multidão de pecados. E Jesus exemplificou isso inúmeras vezes na sua vida entre nós. Quando ele se apresenta para Levi, quando ele dá a Maria de Magdala a oportunidade de trabalhar com ele, ele ganha aquela alma para ele para sempre. No caso da adúltera, vá, mas não peques mais, ele diz para ela. Então, não tem necessidade de, em caindo, nós desistirmos de tentar, porque o Pai é o amor infinito. E Ele aceita que nós voltemos e nos acolhe como seus verdadeiros filhos. E nós não precisamos nos envergonhar daquilo que nós ainda não conseguimos conquistar, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E para encerrar nossa reflexão de hoje, eu trouxe aqui uma passagem do livro Pão Nosso, que fala sobre a vinha, por Emmanuel, psicografado pelo Chico. Vou ler só um trechinho. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o trabalho de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o glamouroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigada. E agora é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes,
do nosso planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, e em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E agora é chegado o momento de nós recebermos o passe, as bênçãos que virão dos amigos espirituais em nosso benefício. E para isso nós vamos utilizar um vídeo que vamos compartilhar. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje.
perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento Ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina penetrando pelo topo de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. Agradecidos que estamos por receber as bênçãos dos amigos espirituais, nós chegamos ao encerramento do nosso Evangelho e queremos agradecer por tudo que aqui recebemos, as palavras trazidas pela nossa companheira, os conceitos da doutrina, o passe, e que nós possamos guardar em nós tudo que aqui recebemos, mas compartilhar com todas e todos que estão e estarão à nossa volta. Nós possamos aproveitar essas bênçãos e, da melhor forma, levar isso a todas as pessoas com quem vamos nos relacionar nos próximos dias, nessa semana que temos pela frente, até o nosso próximo Evangelho. Que a paz possa estar em todos os nossos lares, e que nós possamos, de nossa parte, pedindo permissão a Itaporã, coordenador desse trabalho, e aos espíritos amigos, encerrar o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.